Por que tem tanto bicho esquisito na Austrália e o que isso tem a ver com paleontologia? Eu já falei pra vocês em outros vídeos que o nosso planeta é repleto de placas que levam os continentes de um lado pro outro há bilhões de anos. E essas placas, elas não transportam só os continentes que estão em cima delas, mas também os animais e plantas que vivem nesses continentes. E eu já falei aqui pra vocês também sobre como a Pangeia influenciou na distribuição dos dinossauros pelo mundo. Os continentes do hemisfério norte e sul eram juntos, então nessa época que os dinossauros dominavam, eles puderam ocupar todas as partes do globo. Por isso que a gente tem fóssil de dinossauro no mundo todo. E ao longo dos milhões de anos, Pangeia quebrou em Laurásia e Gondwana, que são os grandes continentes do hemisfério norte e sul, e depois esses continentes também quebraram. A América do Sul e a África, por exemplo, são resultado da quebra do Gondwana. Então os dinossauros que se isolaram, eles foram criando suas próprias linhagens e se adaptando cada vez mais. Por isso que a gente tem uma diversidade muito grande de dinossauros. E a mesma lógica se aplica na Austrália. Eu vou mostrar pra vocês como a Austrália se movimentou nos milhões de anos que as placas foram se movendo até chegar a esse resultado aqui. Então eu coloquei essas marcações aqui para ficar um pouco mais fácil pra vocês. Eu voltei aqui para 200 milhões de anos no começo da era dos dinossauros. Então, olhando a parte sul da Pangeia, a gente vê a América do Sul, ou o Brasil aqui separadinho, aqui bonitinho, e a África juntinhas ainda. Puxando aqui pro lado, a gente tem a Índia. Eu explico no vídeo do Monte Everest por que ela tá aqui. A Antártica e a Austrália aqui. E nessa época, já existiam mamíferos. Mas eles ainda eram muito pequenininhos, justamente para não virar almoço de dinossauro. Então fica de olho aqui na Austrália, que eu vou mostrar pra vocês como os continentes mexeram. Eu avancei 50 milhões de anos, a gente ainda tá na era dos dinossauros, e olha como a Gondwana, que é o continente sul da Pangeia, tá começando a se dividir aqui. Então o nosso litoral começou a se formar nessa época. E a gente já consegue ver que a Austrália, ela tá se separando cada vez mais. A Índia já tá querendo se soltar e correr lá pra Ásia, e a Antártica ainda tá aqui fazendo essa ponte com a América do Sul. Fica de olho nisso aqui, isso aqui é importante. Puxando pro final da era dos dinossauros, há 66 milhões de anos, nessa época foi quando caiu o asteroide ali na América Central. E aqui a gente consegue ver que a Gondwana já separou legal, mas era um oceano Atlântico Sul muito novo, muito curtinho ainda. E assim que os dinossauros foram extintos, os mamíferos puderam dominar. E quando a gente para e olha aqui a América do Sul, olha como ela faz essa ponte com a Antártica e com a Austrália. Ao longo de milhões de anos, os animais migraram e se adaptaram nos continentes e regiões que eles foram conquistando. A Austrália se separou do Gondwana há milhões de anos, mas ela manteve essa conexão com a América do Sul por muito tempo ainda. Avançando um pouquinho mais para depois da extinção dos dinossauros, há 50 milhões de anos atrás, os mamíferos começaram a dominar o planeta porque já não tinha dinossauro para comer eles. Então nessa época a gente tem uma grande diversidade de mamíferos começando a surgir e dominando todos os cantos do nosso planeta, até a Austrália. Eu avancei agora mais um pouquinho a 35 milhões de anos atrás e aqui a gente já vê que a Antártica começa a congelar. E essa ponte entre a Austrália e a América do Sul já não se torna mais uma opção. Então a fauna e flora, principalmente mamíferos que viviam na Austrália, ela começa a se isolar definitivamente de todos os outros continentes. E é por isso que a biodiversidade da Austrália é tão diferente, com essa diversidade muito grande dos marsupiais. E o último continente que ela teve contato foi a Antártica, que serviu de ponte para esses animais e plantas. Mas eu vou falar da grande floresta que tinha na Antártica em outro vídeo. Tá bom? Então tchau!